boa tarde a você que acompanha o Papo com Ela. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho apontam que no primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou 4,6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam e nem trabalham. Essa parcela da sociedade ficou conhecida como jovens neném. Para entender essa dinâmica e as implicações que ela traz, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE, e também do Instituto Evaldo Lodge, o EIEL, a Fernanda Campos. Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre os impactos que a gente tem no mercado de trabalho com essa parcela da população que ficou conhecida como neném. Nem estuda e nem trabalha. A gente tem dados do Ministério do Trabalho mostrando que eles são quase 5 milhões no Brasil, nesses primeiros 3 meses do ano. E eu queria que você dissesse pra gente qual é o desafio para que a gente consiga reverter esse quadro, para que essas pessoas elas tenham uma ocupação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É realmente o que o IEL trabalha hoje, né, com esse público, e ele é extremamente desafiador no sentido de nós temos que aprender a lidar com eles. O que eu acredito muito é que nós vamos ter que mudar formatos de trabalho, formatos de proposta de trabalho, formatos de estudo também, né? Eles aprendem muito rápidos com podcast como esse, com podcasts em plataformas de streaming, vídeos, e que a educação tradicional não tem. Então, em algumas escolas você já vê alguns formatos diferentes de educação, e isso atrai. Principalmente o que está ligado à tecnologia vai os atrair. Agora, o que tiver um formato muito tradicional, isso vai afastá-los mesmo. E as novas carreiras que vai atraí-los, né? Então, o que a gente espera que eles se formem em carreiras que os pais queiram, não vai. Se a gente for olhar a idade, de 15 a 29 anos, os nenéns são considerados, é uma parcela muito grande da população. Acredito que vai ser um desafio para as organizações e para as instituições de ensino lidar com esse público. Precisa ter uma reformulação, Michele. Quando a gente pensa nessa reformulação, Fernanda, e os dados estão aí para dizer que essa parcela é considerável mesmo, assim como você pontuou para a gente, já existe esse despertar, tanto de quem oferece as vagas de trabalho, como dessas instituições de ensino para visar justamente esse público que tem uma outra mentalidade, que tem outras prioridades. Imagino que para estar no mercado de trabalho, eles levam em consideração muitos outros fatores além da remuneração, né? Exatamente, há sim movimentos, assim, existem empresas que já estão se adequando a isso porque precisam dessa força de trabalho, né, como a gente chama. Existem principalmente as startups, elas conseguem atrair pela flexibilidade de horário, flexibilidade do posto de trabalho, não precisa estar no mesmo local. O home office, ele atrai muito esse profissional. Tem profissionais que saem de organizações tradicionalistas para atuar como home office e ganhando às vezes o dobro do que está ganhando numa empresa normal. Então acaba que existe uma camada de empresas que estão se preparando para atrair esses profissionais. O Fórum Mundial do Trabalho, que cuida disso, ele sempre diz isso, né? Tem os 10 habilidades que os profissionais do futuro terão. E uma das coisas é a adaptabilidade muito grande, e nessa adaptabilidade, dentro dela está as flexibilidades. As flexibilidades são quanto menos controle, melhor, mas com uma responsabilidade de entrega. Eles têm a responsabilidade de entrega. Esses jovens não são jovens irresponsáveis. Eles gostam de dinheiro. Então eles sabem que eles precisam trabalhar, mas no formato deles. Eles não fazem questão de carteira assinada, eles não fazem questão de, olha, eu vou entrar às 8 e sair às 18. Tem jovens que estão trabalhando de madrugada e preferem para ter uma flexibilidade no dia a dia deles. E em outros lugares. Então, nós temos jovens que estão trabalhando para empresas internacionais, inclusive, aqui em Mato Grosso.
Por quê? Porque eles já têm um domínio de uma segunda língua e isso os levam para esse tipo de empresa. Então, existe sim oportunidades, quem está preparado está aproveitando muito essas oportunidades. Então, às vezes, as empresas acabam que refutam esses profissionais por conta do formato. Precisa dar uma reinventada aí na gestão de talentos para que você consiga atrair esse público. Ainda existe uma incompreensão desse novo perfil de mão de obra disponível? No meu ponto de vista, sim. Como a gente estava conversando há pouco, na verdade, o que eles querem é o que talvez a nossa geração pediu. Né? Eles querem flexibilidade, eles querem autonomia, eles querem liberdade para opinar, eles querem ser ouvidos, eles querem um espaço de voz para suas ideias, colocar as ideias em práticas e espaço para errar. Então, normalmente quando você tem organizações que não compreendem esses aspectos ou que não estão prontos, porque todos esses pontos eles estão ligados à inovação. Então, a gente sempre fala assim, antes da criação do iPhone, quantos iPhones deram errado? Para realmente ter um equipamento que hoje é um desejo mundial das pessoas. Então, é realmente esse espaço para errar que eles pedem. Mas eles erram muito rápido. Então, assim, na nossa organização, nós temos muitos jovens que estão considerados nessa faixa etária do nem estudem, nem trabalham, mas eles querem estar trabalhando também. Então, eles já entenderam o mercado e vão se adequando. Mas, com muito controle, você vai perdê-los. E, Fernanda, você considera que essa mudança de perfil ela foi acentuada pelo período pandêmico ou essa já era uma tendência que se apresentava e que só tomou mais força nesse momento? A pandemia teve influência ou não? Teve influência para a velocidade, mas ela já era algo que já tem sido estudado há uns 15 anos. Né? E que quando essas lideranças, essas pessoas, elas não querem ser lideranças, tomar conta de outras pessoas. Então, acaba que a nossa geração, né, a milênio, ainda vai ficar muito tempo nas organizações. Né? Então, isso é uma tendência que vai acontecer. Porque eles querem experimentar. Então, eles sim foram acelerados pela pandemia, principalmente nas ferramentas tecnológicas. Eles conhecem tudo, assim, e é muito bom tê-los nas organizações. É disruptivo tê-los, na verdade. Eles nos desafiam a pensar diferente. Eles levantam a mão e falam assim, enquanto não tiver voz, eu não vou abaixar minha mão. Então, assim, são de opinião e tudo. Mas eu te garanto, Michele, não estão falando bobagem, não estão querendo aparecer, não é isso. Eles querem um espaço de voz para tentar alguma coisa. Tenho que contribuir mesmo, né? Tenho que contribuir. Pensamento crítico, pensamento analítico, com habilidades tecnológicas incríveis. Então, é muito bom tê-los. É muito bom tê-los. A gente falava um pouquinho antes de começar a nossa conversa, que você falava assim, a nossa geração vai ser a última que vai saber completar a frase manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que contribui para essa mudança de perfil no seu ver, Fernanda? Convivendo com essa geração neném, tendo essa percepção desse olhar crítico, dessa vontade de fazer a diferença, de contribuir, principalmente nessa visão disruptiva. O que constrói essa personalidade? Principalmente a quantidade de informação que eles têm acesso. Né? Eles, todos os dias, assim como eu e você também, e eles, né, conviveram com os pais reclamando dos chefes em casa todos os dias. Então a gente construiu essa crítica para eles, essa narrativa para eles. Meu chefe é um chato, não, meu chefe não entende nada. Então o que eles criaram? Eu não quero ter esse chefe. E nem ser esse chefe. E nem ser esse chefe. Então, o índice de chatice deles é muito baixo, né? Então, eles não querem isso para eles. E foram os nossos pais que construíram isso. Né? Ou senão reclamando do trabalho, não, lá é péssimo o ambiente de trabalho, não, lá não tem condições nenhuma de trabalhar. Essas crianças cresceram ouvindo isso. Então isso fez com que eles criassem uma mentalidade que de fato eles, assim, olha, eu até concordo com as organizações que ela tem um papel na sociedade, mas eu não concordo com a forma, se for aquele perfil de chefe mesmo. Por isso que as organizações, elas têm feito o quê? Mudado e investido na capacitação de liderança.
As lideranças hoje, elas precisam ter a habilidade de lidar com as gerações. De entender, de ter esse papel, de falar assim, olha, não, peraí, eu tenho que saber lidar com os boomers, tenho que saber lidar com os millennials e com a X, Y, Z agora, né? Então, tem toda essa gama de gerações para lidar. E, na verdade, isso tudo no final das contas, Michele, chama gente. Então, um líder hoje de uma empresa tem que gostar de pessoas. Assim, que 50% do tempo dele é cuidando de pessoas e os outros 50% é pensando no que ele vai fazer para essas pessoas ficarem lá. E Fernanda, você disse pra gente, né? Hoje o desafio das lideranças é lidar com gente das mais variadas idades e das mais variadas gerações que experimentaram situações diferentes, né? E se adequaram a cada uma delas. Como fica a convivência dessa geração Z, que a gente está falando que são os nenéns, com essas demais gerações que estão no mesmo ambiente de trabalho? É uma relação que é tranquila? É uma relação que é conflituosa? Como que fica isso? Eu não diria que é conflituosa, mas eu também não falo que é tranquila. Ela é diferente e ela exige muito de quem está lá. Então, assim, eles são desafiadores? São. Para quem não tem outras habilidades, como paciência, tolerância alta e tudo, para poder ensiná-los o que às vezes a gente quer ensinar, porque às vezes a gente quer ensinar um monte de burocracia para eles. E não nos interessa. Isso não vai interessar para eles. Você, mas por que vocês não fazem assim? E aí eu falo assim, por que eu não pensei nisso a vida inteira? Então, assim, acaba que eles têm uma contribuição muito grande e exige mais das habilidades de soft skills das pessoas, né, que estão nas organizações e que são de gerações anteriores. Nós do IEL trabalhamos com jovens desde 16 anos, a partir de 16 anos. O Sistema Fiente lida com jovens a partir de 14 anos, que são os aprendizes. Então, nós entendemos o que realmente eles precisam. E aí eu te falo, um elemento muito importante nas organizações, chamar a atenção plena. Nós estamos lidando, às vezes, assim, eu tenho jovens que sabem muito e que têm muitas oportunidades de se capacitar e de se qualificar, e eu também tenho jovens que a única oportunidade é essa que nós estamos dando. Então, assim, essa também é uma linha muito tênue que as lideranças empresariais precisam lidar. Hoje, a gente não está lutando só por isso. A gente está lutando por uma segurança psicológica deles, inclusive. Né? Em relação à sociedade, nós temos vários fatores que nós podemos perder esse jovem, como a criminalidade, por exemplo. E ter um desenvolvimento socioemocional é muito importante. Então, as empresas precisam estar preparadas, ter essa capacidade de desenvolvimento socioemocional para que atraia esses jovens. Estou falando de ter, além do apoio pedagógico, quando nós estamos em instituições de ensino, como Senai, SESI, IEL, mas também com desenvolvimento psicopedagógico. Ou seja, para eu acompanhar, para a pessoa se encontrar. É isso mesmo que ela quer fazer? Então, essa discussão, e hoje nós estamos nos preparando para isso. Para falar assim, ele entender a jornada que ele quer viver e apoiar da melhor forma. E assim nós termos eles do lado ali e não numa competição de que, eles não querem. Nós temos só no Senai 15 mil estudantes. 15 mil. Então, assim, falar que essa geração em Mato Grosso, aqui eu tô falando de Mato Grosso, falar que essa geração em Mato Grosso não quer nada, não é justo com eles. Eles querem sim. Só o IEL tem cerca de 1.200 estagiários, todos estudantes, remunerados dentro de organizações e dentro das indústrias. Entre outras instituições do Sistema S também, que tem profissionais jovens e atuando, estudando e trabalhando. Então, é claro que tem uma parcela que precisa ser conquistada para estar nas organizações empresariais, quanto também nas instituições de ensino. Sim, nós temos um dever de casa bem grande para fazer, mas quem entendeu e realmente já está seguindo esse caminho, as empresas estão se preparando para tê-los. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, foi um prazer.